Então, a base do texto crítico da filosofia alexandrina são dois manuscritos praticamente, não é? Sim, Codex B e Codex Alef. Codex B e Codex Alef, o Sinaítico e o Vaticano. Exatamente. Qual é a relação desses dois em relação a cotejar uma comparação entre os dois? Bom, é uma coisa que também ninguém está dizendo, mas várias pessoas já verificaram letra por letra todos os dois. O Hofstra foi um deles, o Bergen foi outro deles. O que eles verificaram, qualquer um pode verificar, você pode verificar, agora está até ficando acessível na internet, comparando os dois, os 4 evangelhos. Só nos 4 evangelhos. Codex B, o Vaticano, e Codex Alef, o Sinaítico, esses dois discordam entre si mais de 3.000 vezes. Só nos evangelhos? Só nos 4 evangelhos. E isso sem comentar mera diferença da grafia da mesma palavra. Aqui são diferenças, mais de 3.000. Agora é uma questão de lógica. Ou um ou outro tem que estar errado. Quer dizer, se estão batendo... mas a ideia que ele sempre transmite é que a linhagem alexandrina concorda entre si. Não, né? é mentira. Então, no Sempre fundo... foi mentira. No fundo, você diz, nós não sabemos qual é o texto, né? É impossível. Um deles, o Ernest Cadman Colwell, que foi deão da crítica textual no Testamento na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, ele chegou a ser o presidente da Universidade de Chicago, em Chicago, Illinois, um grande erudito. Do outro lado, absolutamente, veemente contra o texto recebido, nem acreditava que a Bíblia pudesse ser palavra de Deus, nada disso. Contudo, ele mesmo procurou, ele pegou o que supunha-se, ele só conseguiu achar 13, quer dizer, 10, 11, 12, 13 manuscritos supostamente alexandrinos no primeiro capítulo de Marcos, ok? Estamos no primeiro capítulo de Marcos, só o primeiro capítulo. Ele procurou montar o que seria o arquétipo alexandrino a partir dos 13, ele só achou isso, mais nada no mundo, só 13 manuscritos, entre quase 2.000, que poderiam ser da família alexandrina. Tá bom. Porém, ele procura, em termos de a maioria dos votantes, quer dizer, você tem 13, então pelo menos 7 teriam de concordar para definir o que seria a redação. A coisa foi tão calamitosamente impossível que ele jogou fora os 7 piores. Ele ficou com 6. Ficou com 6, os menos maus. Ele agora procura bolar o que poderia ser o arquétipo alexandrino. E ele foi honesto. No fim ele disse: não existe, nunca existiu. Um texto assim não é recuperado, confeccionado do nada. Quer dizer, ele foi honesto, disse não existe e nunca existiu. Mas não é uma barbaridade que esse é o fundamento de todas as traduções modernas, quase todas, da Bíblia, do Novo Testamento? Isso é uma calamidade pública do tamanho. É além de uma barbaridade, é uma perversidade. E porque não tem pessoas que falem, que tenham o conhecimento que o senhor tem para falar sobre o assunto. Eu vou falar uma coisa aqui meio desagradável. Certo. No Brasil, neste nosso Brasil, nós temos 10 gerações de professores de grego papagaios. São meros papagaios, são meramente repetindo o que foram ensinados, sem nunca, jamais no mundo voltar aos manuscritos para ver se era verdade. Nunca voltaram. Só papagaio, repetindo o que foram ensinados. 10 gerações. Terrível, terrível, terrível. Né? Eu quase perco a paciência, entende? Me desculpe aí, mas não.
Não, essa mensagem tem que ser propagada, né? Precisa criar um senso crítico, né? Porque quantos são os manuscritos no total considerados alexandrinos? Cowell começou com 3, chegou 7 e fora, ficou com 6. O Bessa que eu falei que fez um exame de capítulo 1, 10 e 20 de Lucas, ele achou 10, 8, aliás, 8 unciais ou maiúsculos, ou 4 e 4 minúsculos, que ele considerou desse. Então ele pegou mais 2 de cada, que eram da família num dos 3 capítulos, mas não dos 3, arredondando, então dá 10. Mas é que mesmo assim, como disse o Cowell, assim, em termos assim empíricos, não existe. É de se lamentar a pessoa que lê uma tradução como essa, né? Então, Bom, toda a briga gira em torno de 10% das palavras do Novo Testamento. Enquanto a 90% das palavras do Novo Testamento, todo mundo está de acordo. Então, faça a pior escolha que você possa fazer, você ainda vai ter mais da palavra de Deus do que seja capaz de obedecer. Até aí, tudo bem. A dificuldade é quando se fala da autoridade da Bíblia. Daí que vem a questão toda, se o pessoal diz que não, acabou, não existe mais, se perdeu, ninguém sabe. Isso, não existe autoridade. Isso solapa a autoridade. Aí que está a questão. Aí que está. Agora, se você lê a Bíblia como sendo a palavra de Deus, seja qual for ela, tem verdade demais para você. Será que essa é a base desse pensamento moderno entre os cristãos hoje, que tudo é relativo, cada um interpreta do jeito que acha, e muita coisa nesse sentido, né? Bom, não existe autoridade final mais, então. Isso é uma coisa que eu creio que se desenvolveu paralelamente. Agora, mas esse solapar realmente de qualquer noção de autoridade objetiva para a Bíblia contribuiu realmente, porque se nem isso não tem mais, então ficou como que só um time no campo, não tem nenhuma oposição. Então eu vou fazer assim para o senhor falar uma breve frase sobre as traduções mais usadas no Brasil em português hoje. Almeida Corrigida. A Almeida Corrigida é um meio termo, porque a antiga Almeida, feita por João Vieira da Almeida, ele traduziu o Novo Testamento da Reforma Protestante, que é o texto recebido exatamente, o texto sincero. O texto corrigido é um meio termo entre o texto recebido e o texto do crítico chamado eclético de Nestlé lá já era assim naquele tempo. Então, a corrigida é um meio termo. Menos mal do que a atualizada, mas não tão bom quanto a antigamente. A revisada, o senhor tem olhado? A revisada, não entendo qual é isso. Porque tem a atualizada, conheço. Agora, a revisada será qual? É uma outra versão que é usada para Thompson Chain Reference, a tradução da Thompson, né? Isso seria sim, contemporâneo.